Voltando. Agora, Roberta, que Ai, meu história Deus. maravilhosa de amor, então. Virou até um livro, Eu vi plataforma você hoje. chorar, é verdade. Já que você vai me expor aqui, eu vou expor ele primeiro. O Muzi Começar chorou também ou só eu? Claro. Eu chorei pra caramba. E o Muzi, ele para e faz assim. E é estranho. É, ele Aí eu já segura. sei. Aí eu já A Mari falo, já tá lá vai. acostumada. Ele É vai só um falar. chorão, é só um chorão, não é? Chora por qualquer coisa. Eu Ele choro é- quando tá bom o negócio e quando tá ruim. Ele né? é super emotivo, o Paulo, né? Super emotivo. E ele é muito romântico. E ele, quando ele conta uma coisa, ele revive aquilo. É? O Paulo, Ai, eu falo, que- eu não sei se é o signo, eu não sou muito de acreditar em signo e tal. Quando me perguntam qual é o seu ascendente, sua lua, eu não faço a menor ideia. Mas dizem, né, que a pessoa do signo de câncer, ele é mais rancoroso, mais sentido. É. O Paulo é muito isso, porque ele lembra do pastel que eu não dividi na feira com ele quando eu tinha 9 anos de idade. Até hoje ele vai falar disso. Vai Ele falar do fala pastel. assim, eu falo assim, amor, a gente se reencontrou, deu tudo certo. Ele falou, mas você me deixou 9 anos sofrendo. É como se eu tivesse feito propositalmente o Exatamente, negócio. né? Eu E consegui- Ele relembra cada ano. Eu ouvi ele contar o começo da história, depois eu vou lendo os comentários, eu paro. Ah, Porque é? eu não me importo em me expor como profissional, em ter voz dentro da minha profissão ou de uma causa, mas eu sou uma pessoa mais reservada com relação à minha vida. E hoje a gente vive num meio, né, num ambiente em que você fala assim, eu fazia isso. Você tem Eu gosto de 77 chocolate. adjetivos. É. Assim, Nossa! olha, você é- pessoal, é. a maçã faz muito bem. No dia seguinte tá a hashtag somos todos pera. Porque você falou maçã, né? É, Então, é por aí. é um lugar bem difícil da gente viver. É. Então, eu falo, se eu não tenho a necessidade, pela minha profissão, pela vida que eu levo, de expor a minha vida, eu vou expor o menos possível. E eu sou bem reservada. Meu marido não permite que isso aconteça. É insuportável. Eu olho o Instagram dele e falo, Senhor, por quê? Pra quê? Mas é isso que Ele acontece. acaba de postar no Instagram uma foto que eu tô com um cabelo de água de Ai, salsicha. eu vi. De uma época em que ele vestia, aquela coloração era adequada. Numa época muito distante, não combina com a minha pele. Mas eu usei. Lembra dos anos 80? Eu Tinha aqueles cabelos esqueci armados aquilo, mas eu assim? esqueci aquilo pra sempre. Ele vai lá e põe esse momento da história, que é muito importante que todas as pessoas saibam. Eu não sou essa pessoa, eu sou a pessoa mais reservada, na medida que meu marido deixa, não é nem na medida do possível, na minha vida pessoal. Então, quando ele começou a contar, eu começo a ler os comentários, eu falei, eu vou deixar ele contar e sair daqui. Porque tem gente que dá palpite e finaliza a história por você. É. Então, foi isso que aconteceu. Então, foi aquilo. E aquilo vai me dando um Por desespero. que ela deixou ele esperando Porque 9 anos? E eu tenho muito carinho por essa história, porque é a história da minha vida. Com Né? certeza. Quando eu falei da lupa, quando a gente aproxima uma lupa na vida de qualquer pessoa, a gente engole 70 opiniões a seco. É. Que a gente não sabe nada. E essa pessoa, ela vai ter coragem de contar aquilo que ela já processou. Muita dor ela não vai ter coragem de contar. Eu ainda adiciono uma questão na minha vida. Se envolve outras pessoas, não é só minha história. E eu não tenho o direito de falar dela do meu jeito. Eu posso colocar pessoas em situações delicadas que eu não deveria colocar, porque são pessoas, Claro. né? Então, quando começo a sentir ataque cardíaco do Paulo se abrir que nem uma mala aberta, eu falo, Senhor, eu vou sair daqui e deixar ele ser feliz, porque eu também não posso falar pra ele, não seja assim. Isso é ele, eu tenho que respeitar quem ele é. E ainda quando E ele o quão ele se sente à vontade de contar o que ele conta. Não, e ainda tudo quando ele bem. começou aqui. Acho que eu nunca contei isso. Aí eu acho Aí que a que eu Roberta... falei, saí. Eu falei, vou sair agora. Nossa, eu nunca contei isso, Eu mas eu vou contar. acordei 1 hora depois e vi que ele ainda estava falando de mim. Eu liguei, falei, amor, você não vai me embora? Não, Eu lembro disso. chega. Já deu. As pessoas não têm tanto amor por mim. Só você. Não precisa contar. Que é a realidade. né, Muito Matilda? amor, né? É. Mas a verdade é que é assim. Mas né? resumindo, vocês se conheciam de Eu conheci, eu tinha criança? 13 anos, ele tinha 14. Caramba. Conheci o Paulo, eu tinha 13. Eu tava na praia jogando vôlei. E a gente tinha uma turma muito grande na praia. E eu ficava num apartamento, né, que era beira-mar, assim, tipo, na Praia Grande, tá, galera? Vocês estão achando que eu sou milionária, não é nossa, nada disso. Era um apartamento que todo ano a minha família ia e ficava na beira da praia. E nessa beira da praia tinha uma barraca, que chamava Barraca do Pedrinho, e uma quadra de vôlei de praia ali. Sei. E eu, depois da manhã, eu surfava, gente. Depois É mesmo? eu fiz isso tudo nessa vida. Gente, Mari, quase tudo. maravilhosa. Eu, à tarde, eu jogava vôlei. E eu tinha uma galera que ficava com a gente, que depois, no final do jogo, da partida de vôlei, a gente sentava e ficava tocando violão. E eu sentava, toco violão e tal.
E ficava ali com a galera. Surfa, Gente, agora joga que eu vôlei, Foi joga assim, violão. foi assim que eu comprei o Muji. Não vem querendo difícil, porque é muito difícil. Você vai ter que aprender a Foi surfar, tocar muito violão. complexo. Peguei, primeiro eu dropei, depois eu fiz um ponto no. Aí eu peguei a viola e falei, amor, vem cá, deixa eu te contar. Chocada. Mentira, foi Garoto, eu vou a pra Califórnia. E fiquei ali, ficava ali com a galera. Aqui, E gente, todo com dia era Tá bom. todo mundo que vinha. A mesma galera. Daí, de repente, eu vejo o Evandro, um amigo meu, vindo. E vejo um homem enorme vindo junto. Falei, Ele o pai já do era Evandro. grande? Ele era grande. Aí eu falo, o pai do Evandro veio. E eu tava de longe, jogando vôlei, né? E aí ele senta na barraca do Pedrinho e eu vejo que, tipo, tava todo mundo conversando, ele virou pra onde estava o jogo e ficou... Ele é míope, eu achei que era, tipo, apaixonado já. Mas ele também é míope. Falei... Mas ele me seguia, né? Eu falei, bom, ou ele me conhece e eu não tô identificando, é alguém que veio e me conhece e tal. E ele ficou me olhando muito. Quando eu me aproximei, fui me aproximando, eu falei, cara, é um menino. Porque embora ele tivesse tamanho, né, fosse Que cara de alto, menino. até hoje, né? É. Até hoje eu falei pra ele, amigo, vamos comer um pouco menos saudável, deixa eu envelhecer, deixa você envelhecer. Depois Fica a no gente sol junta. assim até Isso, fica... É. porque ele parece ainda um menino. E aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte então. Não conheço esse rapaz, ele tá do lado do Evandro. Ficou me olhando o tempo inteiro, vou dar um oi, né? Só puxar aqui um pouquinho. Cheguei lá e fiz... Oi, galera, tá? Aquela coisa de praia e tal. E fiz, oi, tudo bem? E fui beijar. Eu de biquininho. Ele ficou roxo e fez assim, satisfação. Ah, com a mão? Satisfação, assim, a 3 quilômetros. Nossa, que formal. Falei, 1912. É. Mandíbula nunca viveu isso. Quase que ele fez assim. É, né? 1912. Eu falei, satisfação também. Seu nome é? Aí ele falou, eu sou o Paulinho. E aí o Evandro falou, é meu amigo e tal, ele é da minha rua. E eu falava com ele, ele ficava roxo. Eu falava com ele, ele ficava roxo. Eu falei, gente, tadinho, eu vou sentar aqui do lado dele, porque eu não sou tímida, né? Eu sou reservada, mas eu não sou tímida. Com a minha galera, eu sou super extrovertida, super de conversar, faço amizade. Mandíbula é meu melhor amigo já, né, Mandíbula? Antes de você chegar, eu e Mandíbula já tinha Já trocado tava ideia. trocando ideia. E aí, eu falei, vou sentar pertinho dele e para ele ficar à vontade aqui com a galera, né? Então eu conversava e ele não abria a boca, não falava com mais ninguém da roda. Então eu abria a boca e falava, não é? E ele, roxo, sim. Respondia rapidamente. Mas ele ficou ali a tarde inteira e eu tentando deixar ele à vontade. Passou. O Evandro falou, à noite a gente volta aí para fazer uma roda de viola. Eu falei, beleza. Voltou só o Evandro. E a minha turma, que era a turma da praia, todo mundo sentou, ficamos lá e tal. No dia seguinte, chego para ir para a praia, vejo ele de bicicleta. O Paulinho. Tá. Eu tava na praia com a minha galera, continuei. À tarde, eu tô no salão de festas, salão de jogos do prédio, com a minha turma toda. Tocou o interfone na minha casa, minha mãe atendeu e eu tinha um amigo de escola chamado Paulinho, do tamanho do Mandíbula. Paulinho, né? Paulinho. Minha mãe, e ele vivia na minha casa, ele ia estudar comigo sempre, tanto que recentemente, e assim, é meu amigo até hoje, recentemente eu postei uma caixinha de pergunta, ele falou, por que você não me passou a cola de física? Que ele bombou o terceiro colegial. Nossa, que ressentido. Ele ia estudar em casa, é muito meu amigo, minha mãe tinha como filho. Quando o porteiro falou, olha, o Paulinho tá aqui embaixo, ele veio procurar a Roberta, minha mãe desceu, encontrou o Paulinho. Ele, satisfação para minha mãe subiu no salão de jogos e falou, olha, satisfação. Minha mãe subiu e falou, filha, tem um Paulaço lá embaixo querendo falar com você. Todos os meus amigos foram para a janela do coisa. Eu falei, eu não desço, avisa que eu não vou. Satisfação para ele também, mas não desço. Não saio daqui hoje, amiga. Não tem como, né, mãe? Não, filha, você vai descer e tal. Desci, enfim. Ali a gente foi andar na praia, porque eu falei, você quer fazer alguma coisa? Você quer subir? Ele não queria subir, ele não queria descer, ele não queria olhar para a cara da minha mãe. Morrendo de vergonha. Eu falei, você quer andar na praia? Ele falou, quero. Paulinho é branco, como... Esse aqui, ó. Esse é o Paulinho. Eu, nessa altura do campeonato, jogando vôlei, surfando, você imagina? É. Fomos andar na praia, andamos até Mongaguá. Aquele contraste. Voltamos, porque quando eu vi que tava muito vermelho, eu falei, você não quer voltar? E você percebe que eu falo, né? Então eu fui falando da minha vida e eu acho que é uma tática dele. Eu já sei que é uma tática. Ele fica quieto e faz um sorrisinho assim, dá uma piscadinha com ele só. Você fala, vou contar minha vida aqui. Ele não fala nada, tá muito silêncio entre nós. Ele vai saber tudo sobre mim hoje. É. E foi assim que fui, foi assim que voltei, né? 2 horas caminhando e tal. Aí ele falou, olha, foi uma satisfação. Mentira. Agora sou eu zoando ele que ficou abrindo minha história aqui, né?
E aí ele falou, foi muito legal e tal. Eu venho à noite, então, porque ele não tinha vindo. Eu venho à noite com o Evandro. Falei, tudo bem. E assim a gente passou a se ver todo dia e conversar todo dia. Mas ele era extremamente tímido e eu tinha uma baita de uma galera. Mas sempre que ele tava, eu tentava dar mais atenção pra ele, porque eu ficava incomodada dele estar com vergonha. Se enturmar, né? E a gente foi ficando muito amigo. E todo final de ano e todo mês de julho a gente se via. Ele era de Marília, eu era de São Paulo e a gente se via na praia. Ele chegava e ia me ver. E durante o tempo que a gente ficava separado, não existia WhatsApp, a gente escrevia carta. Então eu tenho mais de 118 cartas dele. Que tempo. Você chegou a escrever carta, Mari? Não, né? Nem pegou essa... Olha para o colágeno dela, Vilela. Não pegou essa fase. Pra que fazer isso com a gente? É. Não tem carta. Você também nunca escreveu carta? Você sabe escrever? Sabe escrever a mão? É a mão. A gente escreve com caneta. É esse processo que eu tô me referindo. Mas esses dias eu fui escrever alguma coisa, parecia que eu não sabia escrever meu porque a nome. gente perdeu. Mas a caligrafia tá mudando, né? Nossa. A caligrafia tá mudando. E aí, trocando carta e tal. Então a gente foi. E quando ele escreve muito. Aí não tem Aí eu falei, aqui eu vou conhecer, né? nada. Ele se prepara, ele tá protegido ali e ele escreve, tanto que você vê no Instagram, ele escreve textos que eu falo, agora já deu, né? 6 parágrafos no Insta. Espera virar uma série no Netflix, eu vejo, exato, né? no feed. Mas ele escreve muito bem. E era muito incrível, porque o Paulo era um adolescente que, assim, eu conversando com ele, falava, então, minha amiga Mona disse, ele falava Platão. Uma vez, eu falei, não é possível. Como assim? Este menino de 14 anos, que malha o dia inteiro, não lê Platão. Não tem tempo. E ele era essa pessoa, muito inteligente. Entre um crucifixo e outro. Meu, ele era muito. E eu fui me apaixonando pela inteligência do Paulo. Obviamente, ele era lindo, eu não sou idiota, obviamente que eu também reparei isso, né, gente? Mas não foi um negócio, porque ele nunca deu nenhum sinal. Nunca. Então, você achava que era amizade? Amigo. Caramba. Não, eu comecei a namorar, meu primeiro namorado, eu Ele contava não falava, pra tô ele, apaixonado. A gente se ligava uma vez por semana só, porque o interurbano era muito caro. E eu naquela contava, época, essa semana aconteceu isso, fulano me pediu em namoro, e ele... Que legal. E eu, tipo, ligava e falava, eu vou sair, que roupa eu ponho? Qual o nome dele? Era Ele fazendo um nesse bonequinho de grau. voodoo Não, aqui. Olha, ainda bem que não foi feita essa pergunta, que ele não entrou nesse detalhe, porque uma vez a gente estava gravando um Snapchat, na época do Snapchat, Sei. de perguntas. E a pessoa perguntou, vamos ver se você conhece a Roberta, liste 10 perguntas, liste 10 perguntas. E perguntaram assim pra ele, qual era o nome do primeiro cachorro da Roberta? Ele lançou o nome do meu primeiro namorado. No podcast, ali, no Snapchat. Você tá brincando? Por Deus. Eu falei, o que é isso? É seu cachorro, foi seu cachorro, seu primeiro cachorro. De ódio. Ele nem tinha tentado namorar comigo, pra você ter uma ideia do nível. Ele guardou isso pra ele, olha do só. pastel da feira. Caramba. Né? Aí mas eu não sabia, eu era amiga de verdade dele. Passou e tal, eu tinha Mal sabendo que ele tava segurando. Mas assim, era um homem que eu admirava, né? Era um menino extremamente incrível, decente, do bem, inteligentérrimo, eu admirava demais, lindíssimo. Mas, na minha cabeça, ele tinha lá as namoradinhas dele e a gente era muito amigo. Só que a gente já construiu uma amizade de verdade. Como ele nunca tinha coragem de falar nada ou demonstrar nada, porque ele morria de vergonha, acho que só de pensar ele morria de vergonha. E eu também, né, era muito na minha, a gente construiu uma amizade muito sincera. Dentro da minha cabeça, né? Até o dia que ele me escreveu uma carta, a gente foi ele contou a história aqui, né? A gente foi no cinema juntos, ele veio para São Paulo. Eu não sabia que ele sofria tudo isso, a gente veio contando as pontes. Ele ele sofre muito, né? E eu sou muito prática, imagina, eu teria falado, cara, a gente se encontra lá. Te vejo 11h30, sei lá. Só que ele é muito romântico, né? E eu acho isso lindo nele, mas ele não precisava ter feito tudo isso, né? E aí a gente foi no cinema e tal. Quando foi no cinema, eu falei, não, peraí, o cara me trouxe flores vermelhas. Fomos no cinema, ele pegou minha mãozinha e chorou no Titanic. Chorou e me olhou. Olha só! Chorou, Vilela, chorou, me olhou e tal. Deu aquela... Aí eu falei, tem alguma coisa estranha aqui. A hora que a gente foi subir a escada rolante, me abraçou. Falei, ou tá muito envolvido com o Titanic, ainda tá ou lembrando. Comigo o negócio. Aí eu falei, bom, quando ele me deixou em casa, que eu fui dar tchau já fechando o olhinho, eu fiz bico, veio na bochecha, eu falei, não é. Sério? Não é. Falei, não. Ele é assim. Como ele era satisfação, eu falei, deve ser na cabeça dele trazer flores, deve ser padrão. Vou buscar uma mulher para ir no cinema, levo flores. Né? E falei, não é e tal. Enfim, antes disso a gente tinha se encontrado na festa de uma amiga. Não,
logo depois disso. A gente tinha se encontrado, não lembro mais. Ele vai lembrar com data, hora, número, Com grau. certeza. Mas a gente tinha se encontrado na festa de uma grande amiga minha. E ela tinha ligado para convidar ele. Eu tava na casa dela, na extensão do telefone. E ela falou, Paulinho, vai ser minha festa de 18 e tal. Eu tinha 17. E eu queria muito que você viesse. Tô sabendo que você vai estar em São Paulo, que você vai vir olhar os cursinhos. Que ele ia ver cursinho, porque ele queria prestar medicina. Ia prestar aqui em São Paulo e tal. Aí ele falou, eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou. E aí ele falou, vou aproveitar que você me ligou, ela era minha melhor amiga, né? E vou perguntar uma coisa pra você, eu tô muito apaixonado por uma menina, mas ela tá namorando. E eu não sei como falar. Eu na extensão, eu falei, cara, ele é apaixonado por você. Eu achei que ele era apaixonado por ela. Conversa comigo todo dia, nunca me falou isso? É. Falei, é por ela. Aí eu fiz, manda ele falar. Mulher! Lembra aquela coisa de extensão? Eu ia falar, Pauli. Quando ele falou isso, eu não vou me pronunciar aqui dizendo que eu tô aqui nesse telefone de jeito nenhum. Fiquei quietíssima. É. E aí ele falou, olha, ela falou, eu falei, a minha Siri. Aí eu falei, pergunta se ele tem, porque eu falei, se é a Mona não tá namorando. Eu falei, pergunta se ele tem certeza. Aí ela falou, mas às vezes não tá namorando. Você perguntou pra ela e isso foi. E ele, não, ela tá namorando, é certeza. É certeza. Ela falou, mas você tem que se declarar. Se declare pra ela. Ela achando que era pra ela, né? E eu também, o que... Aí ele falou assim, não, Mona, a pessoa por quem eu tô apaixonada é muito decente. Se eu fizer isso, eu nunca mais vou ter uma chance com ela. Caramba. Aí eu fiquei meio assim. Ela falou, mas então você tem certeza que ela tá namorando? Ele falou, tem, ela me conta tudo. Aí me desceu um nó aqui, ó. Aí você falou, sou eu. eu. Eu comecei a desligar o telefone ligeiramente, porque eu falei, não pode ouvir que eu tô aqui. É como se ele tivesse me visto, né? Obviamente que ele não tinha me visto. Eu falei, eu preciso desligar isso aqui. Quando eu fui nessa festa, e ele super sem graça, com todo mundo que ele não conhecia, ele só conhecia eu, a Mona e só, na festa. Que começa a tocar uma música romântica e tal. Romântica. Começou a tocar Puff Daddy. Every breath you take. Não é uma música romântica, eu tava tocando num ritmo rápido, ele pegou minha mão e fez, vamos dançar. Falei, vamos, ele pôs valsa. Me segurou aqui, ó. Falei, tá tudo bem, ele é do interior. Encostei do colo e falei, é isso, deve ser assim que dança lá, em Marília, vamos junto. Só que a hora que eu encostei, ele tava com o coração aceleradaço, a mão gelada. Eu falei, cara, sou eu a menina do telefone. E ele não vai falar, porque ele é tímido pra caramba, fala comigo todo dia, se não falou até hoje, não vai falar nunca mais, vamos morrer sem saber. Essa história vai ficar assim, né? Mas falei, vou curtir aqui com meu amigo. E fiquei numa situação, falei, pô, ele é meu melhor amigo. Era meu Mona, homem. Ele era meu melhor amigo, homem, né? Falei, agora não tenho mais como contar as coisas pra ele. Só que antes de ir embora, ele falou, cadê seu namorado? Eu falei, não tô mais namorando, eu desmanchei faz tempo. Aí ele falou, é? Eu falei, é. E foi aí que ele me convidou pra ir no cinema. Então tem aí. Tá. Aí veio com flor, falei, agora, não era. Falei, não é. Fiquei super confusa. Ele me manda um bip. Eu trabalhava de modelo e tinha bip na agência. Você não sabe o que é isso, você tem colágeno. Mas era um bip. Sabe, né? Era um bip. Tocava um bip com a mensagem do teste que você tinha que ir. Tocou o bip, tenho 2 passagens pra Marília, leva saudades na mala. Falei, eu com isso, né? Se ele tá no meio da rodoviária e eu tô em casa, não existe celular. Não sei o número do orelhão desse local. Que ele me... O que eu vou fazer na rodoviária com 16 anos de idade? Caramba. Falei, bom. Falei, cara, eu tô ficando irritada. E aí a praticidade veio. Falei, ele teve 300 oportunidades. Ele é meu amigo, a gente fala sobre tudo. Só que ele tinha me mandado uma carta que não chegou. E aí, de repente, chegou essa carta. 2 dias depois, essa carta, eram 3 páginas de carta. Ele contou isso. E aí, na carta, ele falava que ele me amava, que ele me amou desde o dia que ele me conheceu, e que esse amor só cresceu, e que ele tinha certeza que ele ia me amar pro resto da vida dele. E que ele gostaria muito de viver uma vida comigo, mas que ele jamais ia falar sobre esse sentimento, e até então ele não tinha falado, porque ele tinha um medo muito grande dele destruir tudo que a gente tinha construído, que ele nunca tinha construído com ninguém. E pior ainda, o medo era de ouvir que eu não sentia a mesma coisa. Então, se eu recebesse a carta e não sentisse nada por ele, era para eu fingir que eu não recebia a carta. Que é o que então, pareceu que eu não recebia a carta, você entendeu? É. Quando eu recebi a carta, ele estava em Marília. Ele entendeu que... Quando eu recebi a carta, ele estava em Marília, eu falei, chega! Isso não vai ficar assim. Liguei pra casa dele, falei com a mãe dele, falei com a minha mãe, falei, é o seguinte, eu trabalho, pago minhas contas, eu já me sustentava nessa época. Eu falei, eu vou comprar uma passagem de ônibus, eu vou lá pra Marília responder essa carta pessoalmente, porque não é justo ele me ver ficar mudo e vermelho. E quando ele tá longe, ele me escreve uma carta dizendo, vamos casar. Você é o amor da minha vida pra todos. Satisfação. Falei, não é justo isso. Por que ele não falou isso no Titanic? Beijinho. Eu deixei tudo pronto. Não precisava nem falar.
Ele espera um mês para me contar. Aí falei, eu vou. Peguei um ônibus sem celular, menor de idade, 6 horas de viagem, para ficar na casa da mãe dele, que eu não conhecia, porque ele ia com o pai pra praia. A mãe e o pai dele são separados, ele ia com o pai pra praia. Falei com a mãe dele, minha mãe falou com a mãe dele, pediu autorização. Falei, cara, não dá pra ficar nessa, né? Se esse cara me ama desse jeito, eu preciso pelo menos descobrir se eu também. Pelo menos entender, ouvir ele falar isso. Ou ele tá me brincando comigo. E eu amava ele como meu grande amigo, né? Só que eu tinha adormecido qualquer outra possibilidade. Até o dia do Every Breath You Take, dançando de valsa. Depois, falei, bom, confusa, vou lá, vou saber qual é pessoalmente. 6 horas de ônibus, a hora que chegou na rodoviária, que eu desci aquela coisa linda daquele homem, que ele é lindo, né, gente? Tava parado ali no carro, encostadinho assim, ó, todo com uma carinha de choro. Ah, eu desci, joguei minha mala no chão, fui e dei um beijo na boca dele. Meu amigo, eu não sei se o que eu sinto por você é aquele amor. Eu não sei escrever satisfação, ele me dá satisfação naquele momento. Já pensou? Eu falei, olha, eu não sei se o que eu sinto por você é aquilo que você escreveu. Eu nunca tinha ouvido falar de um amor igual o que você escreveu. Mas eu vim aqui falar pra você que eu amo você. E que eu vim descobrir se o que eu sinto por você é igual ao que você sente por mim. Mas a gente não descobre isso por carta. Eu vim aqui descobrir pessoalmente. E aí fiquei na casa dele por 5 dias. Eu fiquei na casa dele e a gente começou a namorar. Na época, ele me pediu em namoro nessa época. Só que o Paulo, ele era muito romântico, ainda é, mas ele também era muito sem juízo, ainda é. Né? O Paulinho, ele não mede consequências. Então, na cabeça dele, ele podia me pedir em casamento. A gente ia casar, eu ia viver na casa da mãe dele por 10 anos enquanto ele fazia medicina. O pai dele ia sustentar tudo nós. Ia dar tudo certo. E era isso que ele queria, entendeu? E eu falei pra ele, falei, olha, eu aceito esse pedido de casamento, mas a gente não pode casar hoje. Eu tenho o anel até hoje. Falei, foi um anel eu falei, mas a gente não pode casar hoje. Ainda mais porque eu tinha uma situação em que, nesta época, minha mãe estava se separando do meu padrasto, eu era rimo de família, né? Eu era sustento. Eu era a única que trabalhava na minha casa. Eu era sustento da minha mãe. Eu era sustento do meu irmão, que tinha 13 anos. Eu tinha passado na USP, em psicologia, e eu não pude cursar porque era integral. Eu não tinha quem pagasse minha condução e meu almoço. Eu tinha que trabalhar para me sustentar. Eu trabalhava desde os 14 anos. A minha realidade era completamente diferente. Eu não estava tendo a possibilidade nem de cursar a faculdade que eu escolhi. Quanto mais passar 10 anos estudando, né? Eu falei, não tem... E na minha cabeça, por tudo isso que eu tinha passado, eu era uma mulher. Eu me sustentava, eu ajudava a sustentar um irmão pequeno, eu sustentei emocionalmente a minha mãe, né? Com tudo que aconteceu. E foram os 2 anos mais incríveis que eu vivi com a minha mãe, porque ela foi muito feliz, a gente foi muito feliz. E depois meu padrasto pediu ela em casamento de novo. Poxa vida. Ele me ligava todo dia para pedir conselho. Eu falei, você vai ser o homem da vida da minha mãe. Não, você não casa de novo, porque eu não vou deixar. Porque agora ela não precisa. Eu posso sustentar minha mãe para sempre. Então, para ficar com ela, você vai ter que merecer. E eu tava vivendo essa fase, sabe? Tava tudo muito difícil. Eu trabalhava, eu falei, bom, se eu não posso fazer a faculdade que eu escolhi, eu tenho que arrumar um emprego que me pague muito dinheiro. Porque como modelo, um mês você ganha muito, um mês você não ganha, um mês você ganha muito, um mês você não ganha nada. Falei, não tem condição. Eu também não ia poder viajar para fora, ficar longe da minha família. Minha mãe estava num momento delicado, nunca tinha ficado sozinha. E eu fui ser comissária de voo por conta disso. Eu tinha passado numa prova impassável, saí de um motor show, do AMB, porque eu pegava todo e qualquer tipo de trabalho. Eu tinha que sustentar não só eu naquela época. Saí do motor show, que é o salão do automóvel, e vi uma placa no Aeroclube de São Paulo, prova de bolsa de comissária. Eu falei, vou fazer isso aqui, se eu não passar nisso aqui, deu alguma coisa errada no vestibular da USP, né? Porque eu vou ter que passar. Primeiro e segundo lugar ganhavam bolsa, um japonês, obviamente, pegou o primeiro lugar, eu peguei o segundo. Ele quis o curso de piloto, eu falei, amém. Vai ser meu amigo para sempre. Eu peguei a bolsa. E eu fiz o curso de comissária. Em 4 meses, as comissárias que tinham uma nota boa no DAC, né, na prova e tal, eram encaminhadas automaticamente pelo Aeroclube de São Paulo. Eu fui encaminhada e entrei. Então, com 17 anos, eu estava empregada. Caramba. Logo depois que tudo isso aconteceu, eu entrei na aviação. Ali, eu recebi uma carta chorando, uma carta desmanchando, uma carta voltando, uma carta me pedindo casamento, uma carta pedindo um filho. Eu falei, eu vou ficar louca. Porque ele entrou em desespero. Ele falou, cara, ela tá indo voar, vai dormir 6 dias em São Paulo, a gente já não consegue se ver, porque eu tô em Marília, ela em São Paulo. Eu tô fazendo medicina. E tinha toda uma dificuldade que ele estava vivendo também na casa dele, saindo da casa da mãe, vindo morar na casa do pai. Tinha tudo novo nas nossas vidas, né? Só que a gente ainda ficou um bom tempo junto.
Eu tinha certeza absoluta que ele era o amor da minha vida. Mas chegou um momento em que já era difícil. Imagina, a primeira vez que eu entrei num avião foi para ser comissária. Então você imagina, eu entrei a primeira vez e comecei a passar mal. Foi ótimo. Foi maravilhoso. Falei, que legal, eu tô num emprego que eu não podia. Eu não sabia que eu não podia. Não posso sair daqui. Maravilhoso, né? Então, foi isso que aconteceu. Imagina uma menina. Aeromoça falando, gente, como vocês estão calmos nesse lugar? Como todo mundo sai? Não, e eu passava mal de ânsia de vômito mesmo. Eu ficava enjoada, então eu vomitava muito. Foi assim, muito difícil. Então, você imagina, eu tinha 17 anos, um irmão pequeno, um padrasto desesperado que me ligava todo dia. O motivo da separação deles, eu falo hoje, meu padrasto não tá mais aqui, ele já faleceu. Meu padrasto, ele era alcoólatra, um homem maravilhoso, um profissional incrível, mas ele tinha uma doença. E minha mãe chegou um momento em que ela falou, não aguento mais. Quando meu irmão foi crescendo e vendo aquilo, minha mãe falou, eu não quero que seu irmão assista isso. E meu padrasto parou de beber para poder casar de novo com a minha mãe. Só que isso demorou 2 anos e eu ia segurar essa onda 2 anos, né? E aí era muito difícil segurar essa onda com um menino de 18 anos achando que era só casal numa cabana, ter um filho, chamar Paulinho Júnior, e o pai dele ia dar conta. E 10 anos de medicina ele tinha pela frente. Nossa. Isso tudo ia impedir ele de ser o médico que ele é, ia impedir a gente de uma série de questões. Né? Com certeza. E por essa razão, na 19ª, foram 100, em que ele desmanchou, eu falei, eu vou ligar para ele. Porque quando eu ligava para ele, ele falava, não, esquece isso. É que só que eu tô mal. E eu sei que ele me escrevia dessa forma porque ele sofria, mas, cara, para uma menina que tava tendo que lidar com tudo aquilo, ter que lidar com mais aquilo, sendo prática do jeito que eu sempre fui, o que eu falei, já tá difícil passar mal. Já tá difícil não estar fazendo a faculdade que eu passei. E eu não posso fazer. Eu não vou conseguir essa tortura psicológica, né? Porque eu tô ouvindo um dia que eu vou ser chutada pelo homem que eu amo, outro dia que eu tô acabando com a nossa raça, a nossa vida, eu tô pondo tudo a perder. E eu só tô tentando sobreviver. Naquela época eu só tava tentando sobreviver. E tava muito difícil. E aí eu falei, eu preciso tomar uma decisão. E eu tô tomando uma decisão e ele queria que eu largasse a aviação. Eu falei, a decisão é minha mãe. E um cara que, sim, é meu melhor amigo, é um cara que eu acredito que eu amo, que eu gostaria de viver o resto da vida, mas não tem como escolher. Né? Nesse momento eu preciso cuidar da minha mãe, ser racional, me tornar uma pessoa, nunca mais ter que passar por isso. Poder me tornar uma mulher que pode decidir o que quer, na hora que quer, né? E fazer o que quer. Só que para isso, agora, eu tô tendo que passar um perrengue aqui. E eu não vou deixar que nada me atrapalhe. E aí, na 19ª carta, eu liguei e falei, vou responder parágrafo por parágrafo do que você escreveu para mim. E eu lia, eu fui dura com ele. Mas eu era uma menina, né, gente? E tava aqui, ó, de tudo que eu tava vivendo. Eu falava, você disse isso, você tá sendo injusto por causa disso, disso e disso. Você disse aquilo, isso é isso, isso, isso. Você fala que eu estou acabando com o nosso amor. Quantas vezes você pegou o ônibus do Morumbi pra Zona Norte pra me ver? Eu peguei um ônibus de 6 horas e fui pra Marília. Eu não aguento mais. Eu tô esgotada, eu tô acabada, eu tô fazendo uma profissão que eu nunca sonhei. Eu passo horas e horas acordada. Eu passo mal o voo inteiro. Eu tive que dizer não para uma faculdade que era meu sonho. Não dá. Eu preciso minimamente sobreviver. Eu vou chorar, não vou contar mais isso. Gente, a Bela tá chorando. Poxa, eu preciso minimamente viver esse período, né? Sair viva de tudo isso e sã. E foi a coisa mais difícil que eu fiz. Eu falei, acabou. Chorei 3 dias, mas eu sou a pessoa que falou, acabou. Não, gente, que exposição, vou chorar. 1 minuto de silêncio para não chorar. Mandíbula, fala uma coisa engraçada. Fala, rápido. E aí eu falei, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou chorar 3 dias, tudo que eu tenho pra chorar, ler todas as cartas, ficar morrendo de ódio dele, vou guardar tudo isso numa caixa e eu nunca mais atendo o telefone e leio uma carta. Cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu preciso fazer o que eu preciso fazer. Se chegar a carta, rasga. Se ligar, não me conta. Eu não quero saber. Acabou, eu não quero saber. Eu preciso dar conta do que eu tenho que dar conta. E eu tinha planos, né? Eu falei, vou ficar 2 anos na aviação, vou guardar todo o dinheiro que eu preciso, vou comprar meu apartamento, vou guardar dinheiro para minha faculdade, vou entrar na minha faculdade, vou trabalhar num outro lugar. Quando eu estiver trabalhando num cargo muito legal, vou escolher o que eu quero fazer da minha vida. E ali eu só vou fazer o que eu quero da minha vida. Mas antes disso, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, meu padrasto precisa estar bem, ele vai pedir minha mãe em casamento, aí eu não preciso mais sustentar 3, sou só eu, dá para arrumar um emprego mais barato, e foi o que eu fiz. Quando eu entrei no FedEx Roberta como posso ajudar, 2 anos na aviação. Quando eu entrei no FedEx Roberta como posso ajudar, meu salário saiu na época, há 20 anos atrás, a aviação pagava muito bem. Saiu do muito bem para R$932. Eu falei, como faz? Assim,
Mas eu não consegui estudar. Ah, tá. Então eu guardei dinheiro para poder sair da aviação. Porque ali eu falava, como que eu vou dormindo 6 dias em São Paulo? Porque eu tentei fazer a faculdade, né? E bombei por falta, óbvio. 6 dias dormindo em São Paulo e podia ser final de semana ou não. Então você tinha 4 chances de ir para a faculdade no mês. Eu falei, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, guardar o dinheiro que eu tenho que guardar. Na minha primeira possibilidade de férias, eu vou para a Bibi da Mega. Eu vou falar, Bibi, eu preciso de 4 meses de salário para eu entrar numa faculdade e botar meus currículos no mercado. E foi o que eu fiz. Eu fechei 4 meses de trabalho com a Bibi da Mega. Falei, me põe tudo quanto é teste. Nas minhas férias da aviação. E aí eu garanti 4 meses de trabalho. Falei, tenho 4 meses de trabalho pela frente, não estou desempregada, mas durante esses 4 meses eu tenho que arrumar um emprego fixo. E aí quando eu tive a chance desse emprego que pagava a minha faculdade, eu falei, é aqui. Vou passar perrengue e vou, porque meu salário vai sair daqui para cá. Mas vai dar tudo certo, eu vou estudar tudo que eu quis estudar. Eu falo inglês fluente, eu falo espanhol fluente, eu fiz administração, eu fiz marketing, eu fiz pós-graduação em gestão. Eu fui para Lloyds, me certifiquei como auditora de ISO 9000 em Lloyds, de Londres. Eu fiz Leadership and Management Coaching em Memphis, 7 anos. Eu tirei a barriga da minha miséria, estudando, com a possibilidade, né, de ter ingressado nessa empresa, a qual eu sou muito grata pro resto da minha vida. Mas eu precisei fazer tudo isso. E eu não soube que ele me procurou, porque esse foi o pedido da minha mãe, para minha mãe. Eu não quero mais saber. Eu fechei o livro e fui viver a minha vida, né? Tive outros relacionamentos, assim como ele teve, ele conta como se ele tivesse 10 anos me esperando, né? Chorando na carta. Ele chorando aqui, não. Mulheres passando, ele não. Ele morou com outras pessoas, ele teve relacionamentos longos, tudo isso, assim como eu, né? Eu não fiquei lá, pronto, a minha vida acabou, já celibato. Não, não é isso, né? E depois de... Ele deve estar rindo muito. Ele tá aí no chat ou não? Ele deve estar rindo muito. Mas ele tá respondendo as pessoas. Ah, tá. O que as pessoas perguntam, ele responde. Mentira. Ele tá pondo a versão dele total, né? Tá, não tá? Eu conheço meu marido. Tratem muito bem meu marido. Ele foi perfeito. E isso, tudo que aconteceu foi perfeito. Foram os melhores dias da minha vida em Marília. É uma história que eu nunca ouvi alguém ter. Foram dias mágicos, foi uma memória mágica. Tudo que eu vivi era amor de filme, que eu achava que não existia. Até o sofrimento. Claro. Foi de filme. Ficou tão grande, porque foi tudo muito grande. O encontro, estar junto e se separar. Foi tudo muito grande, né? E aí, quando existiu a chance, ele pulou várias etapas quando ele contou aqui do nosso reencontro. A primeira vez que eu encontrei o Paulinho, eu tava com uma gastrite por conta da empresa e eu parei no Vermelhinho, que era um hospital que ele tava dando plantão de residência. E ele tava lá. Depois disso... Não. Caramba. Depois disso, a gente trocou Orkut. Na verdade, ele já me seguia no Orkut. Eu já tinha pedido 717 vezes. Depois desse dia, eu adicionei ele no Orkut. Depois, a gente se falou por telefone. Eu estava num processo... Já tinha me separado, mas estava num processo de, tipo, tenho que resolver toda a minha vida, né? O apartamento que eu morava, eu recomprei. Eu paguei de novo. Né? Então, eu comprei e recomprei. Eu estava nessa fase. E eu tinha um cargo de alta confiança numa multinacional americana, trabalhava 16 horas por dia, tinha uma filha de 1 ano e meio. Por que eu não falo muito dessa história? Porque a minha filha chama o Paulo de pai. O Paulo chama a minha filha de filha. E isso foi uma escolha deles. Dói na minha filha quando alguém fala, mas você não é filha dele? Ela fala, sou. Tanto que ela tem o nome Muzi, né? Foi ele que criou, foi ele que cuidou. E foi uma escolha deles dois. Jamais falaria de outra pessoa que está envolvida nessa história. Essa pessoa teve problemas também. Tá tudo certo, tudo foi do jeito que tinha que ser. Passou do jeito que tinha que passar. Com certeza. Só que tudo deu certo, e eu falo isso pra ele. Deu tudo certo, porque eu reencontrei o Paulo numa fase extremamente difícil, morando na casinha de taco, só com água na geladeira. E ele precisava de alguém que cuidasse dele. Se eu tivesse com ele, lá na cabana de Marília, sendo sustentada, sem ter me tornado a mulher que eu me tornei, sem ter tido uma filha, sem saber o que é cuidar, o que é amor incondicional, eu jamais estaria pronta para encarar tudo que eu encarei com ele. Exatamente. Jamais. Porque eu tinha o Paulo para mim uma vez por mês. Ele era da medicina, ele era da residência. O Paulo, ele fez 6 pós-graduações. Não é que ele fez medicina, ele fez 6 pós-graduações, ele fez 2 residências. Ele não parava. O Paulo saía de casa às 5h30 da manhã para voltar às 11h30 da noite. E ele precisava de alguém que segurasse o rojão. Todo o resto do rojão, né? E eu jamais estaria pronta para fazer isso se eu não tivesse passado por tudo isso. E eu jamais valorizaria 10 minutos com ele se eu não tivesse ficado 9 anos longe. Para mim, eu preferia ter 10 minutos com o homem que eu amo do que
o final de semana inteiro com alguém que eu nem amo tanto. Que seria a melhor pessoa do mundo, que me levaria nos melhores lugares do mundo. Por 7 anos eu não fui nem para restaurante, quanto mais viajar. Não, eu não tive férias, eu não fui para restaurante, eu não fui para lugar nenhum. O foco era ele poder trabalhar, ele se tornar o médico que ele era e a gente poder estar junto do jeito que dava. Juntos. Então foi assim que a gente se reencontrou, desde o dia que a gente se reencontrou, que foi quando depois que eu vi a casinha do taco e tudo mais, falei, bom, não consigo deixar ele aqui. Eu fui embora e meu coração doía. Já era mãe e falava, esse menino tá passando. Você tá ouvindo a mesa quebrada. A mesa quebrada. Eu falei, eu fui na casa, na República, onde ele morava. Falei, esse menino tá passando fome. O menino não dorme direito, tem pó nesses fios de televisão aqui atrás. Eu entrei ali, eu já era uma mulher, eu tinha a minha casa, a minha vida. Eu entrei ali, eu falei, não posso. E quando eu olhava para ele, eu vi o Paulinho. Né? E me despedaçava ver ele sem dormir, com o olheiro até aqui, triste, porque ele estava esgotado. Não é que ele estava triste, estava esgotado. Ele não dormia, ele virava um plantão no outro, uma residência na outra, uma pós-graduação na outra. Era desesperador ver o que ele passava. Só que se a gente não tivesse passado por tudo isso, talvez a gente jamais se valorizasse tanto quanto a gente se valoriza e valorizasse a chance que a gente teve de estar junto de novo. A gente jamais enfrentaria tudo que a gente enfrentou e do jeito que a gente enfrentou, sendo feliz do jeito que a gente é. Né? Então, eu valorizo cada dia perto, cada dia longe. Ele vai jogar na minha cara os 9 anos longe para todo o resto da vida. E aí? Não sabe o que eu sofri. Vai ser isso. Como se ele tivesse sentado em Marília na carta, pingando, chorar. E eu vivendo a louca vida por aí. E quando ele conta, ele chora e sofre como se fosse assim mesmo. E eu falo, tá tudo bem. Se te faz bem esse processo interno de reviver dessa forma, tá tudo bem. Que filme maravilhoso, né? Conta uma versão, aí conta outra. E obviamente que deve ter a versão das pessoas que conviveram com a gente, né? Mas a vida é isso. É isso. Se eu e a Mari contar a história da gente, a gente já tentou contar pras pessoas e ela tem uma versão totalmente diferente de mim. Que ela me deu golpe aqui, que ela veio aqui. Depois a gente vai contar. Ela falou que, eu tenho que sair do meu apartamento, posso ficar aí um tempo? Eu falei, pode. E nunca mais saiu. Então. Tudo bem que eu falei. Eu convidei, é claro que eu te convidei. Não, sabe o que o Paulo fala? O Paulo fala, eu dei o golpe na barriga nela. Ele falou isso. Fala isso pras pessoas, cara. Eu falo, meu pai. Ele fala nisso. É um absurdo. Eu dei o golpe da barriga. Porque são pessoas diferentes. Por isso a lupa, você entendeu? Quando você pega a lupa e faz assim, na minha história, você vai ver algo que você não viu quando você fez assim com a mesma lupa na história do Paulo. Mas isso assim que é maravilhoso. Quando ele contou, eu vivi a vida dele e você contou, eu vivi exatamente o que você passou. Porque eu imagino que você passou, porque eu passei coisa parecida também. Só que é muito difícil quando você tá na tua vida, imaginar que a vida do outro tá sendo daquela forma. Claro que não. Você só tá no seu. Quando você tá em dor, focada. é muito difícil, né? Então eu entendo total o quanto ele fala da dor dele, porque eu não duvido dessa dor. Claro. Nem um minuto. E cada um sente uma dor de um jeito, né? O que eu aprendi aqui é isso, que as pessoas às vezes falam, nossa, a pessoa tá reclamando, a pessoa tem tudo e tá reclamando. Cara, você não sabe a dor dessa pessoa. Você não sabe o que a história. Cada um tá vivendo uma batalha. E quais também as ferramentas que ele tinha para viver o que ele não tinha. Ele não sabia chegar para mim, bater na porta, estourar a porta e falar, então, eu amo você, a gente vai ficar junto sim. Né? E eu também não sabia falar, então, galera, é o seguinte, vocês já viveram a vida de vocês aqui, né? Estão se separando, voltando, cada um resolvendo sua vida. Eu tô aqui presa. Eu também não tinha. Eu não tinha essa ferramenta também para falar, não, eu passei, eu vou passar. Alguém vai pagar essa faculdade aqui, alguém vai pagar o almoço, porque a faculdade é de graça. Eu também não tinha essa chance de falar, não, eu não vou abandonar o cara. Então, o que eu pude fazer foi viver a minha vida, do jeito que eu era capaz de viver a minha vida, com a inteligência que eu tinha, com a bagagem que eu tinha naquela época. Eu era uma menina de 17 anos. Ele era um menino de 18. Né? E quando a gente se reencontrou, não é que a gente, nossa, que maturidade, a gente tinha idade de mandíbula. 20... Eu tinha 26, ele tinha 27, ou eu tinha 27, ele tinha 28. Moleques de tudo, entende? Hoje a gente tá junto há anos e anos e anos, né? A gente tem quase 20 anos que a gente se reencontrou e ele ainda sofre com os 10 anos longos. Eu preciso falar aqui. Eu sabia. Começaram a subir uma hashtag Força Música. Aí ele entrou e começou a postar Força Música. Olha, ele não vale R$1. Vocês acham que aquela carinha de santo vale R$1? Aquilo não me dá um minuto de paz. Força Música é demais, cara. Eu falo, e eu ainda falei, eu vou no Vilela, amor, mas eu não vou ter que falar da vida pessoal, né? Ele não. Ele nem pergunta.
Olha que Falei, safado. maravilhoso. E ele ainda falou pra mim, ela vai aí, pergunta a versão dela. Olha, eu falo. Entrego mesmo. E é isso, gente. Pra quem assistiu, maravilhoso. Pra quem não assistiu, eu vou mandar cortar. Assim que desligar esse vídeo, eu vou falar, corta da parte. Exatamente, quem tá vendo ao Corta vivo viu. tudo. Ai, Jesus amado.